As empresas, assim como as pessoas, também têm habilidades e capacidades. Existem empresas mais e outras menos inteligentes? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu peço que você assista até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e bora lá! Wellington Mengalha aqui, fundador da 117 e criador deste canal. E hoje este assunto que nós vamos abordar nesse vídeo reflete um pouquinho de uma palestra que eu fiz há algum tempo. E desde aquele dia que eu recebi essa pergunta, eu fiquei pensando em como transformar isso em conteúdo. E já transformei isso em vários conteúdos. E hoje, um pouquinho mais denso, estou trazendo aqui dentro do nosso canal. Bom, para começar a falar se existem empresas mais e outras menos inteligentes, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, como eu disse, em uma palestra que eu ministrei. Nessa palestra, que foi no ano de 2023, no finalzinho dessa palestra, eu abri para perguntas e uma das pessoas que estavam lá, ela perguntou assim: Wellington, existem empresas mais e outras menos inteligentes? Por que ela fez essa pergunta? Porque eu estava falando sobre inteligência de negócios, que é a nossa premissa dentro da 117. E eu fiquei um tanto quanto pensativo na hora da pergunta, e eu respirei fundo e falei assim: existem, mas não quero dizer que são empresas burras e outras não burras, por exemplo. Depende muito de quem está à frente do negócio. Olha só que interessante. E se eu fosse você, eu pegaria um papel, uma caneta para você anotar, para você não perder essa sequência que eu vou trazer aqui para você. As empresas, assim como as pessoas, também têm habilidades e capacidades. Ótimo. E existem empresas mais e outras menos inteligentes? Quando eu recebi essa pergunta, como eu disse, e fui refletir para respondê-la, eu disse que depende de quem está à frente do negócio. Se você você conhece alguma empresa que você olha e fala assim: putz, aquela empresa ali tem um potencial muito bom, muito legal. Pode ser uma empresa que você trabalhou, que você conhece e assim por diante. E talvez essa empresa não cresça por algum motivo. Depende muito de quem está à frente desse negócio. Existem empresas que são muito tradicionais, que são muito engessadas, empresas familiares, que é a grande maioria do nosso país. Mas o ponto principal está na capacidade intelectual e da mentalidade de quem está à frente desse negócio. A sua empresa vai crescer até o ponto máximo da sua mentalidade. Se você conduz a sua empresa com métodos arcaicos, passados, não, o que me trouxe até aqui, eu vou continuar. O que te trouxe até aqui não serão as mesmas ações que vão te levar até o próximo nível, do ponto A para o ponto B, para o ponto C e assim por diante. Então depende muito dessa pessoa que está conduzindo este negócio. E como que você identifica isso? Se você falou assim: poxa vida, e agora? Será que eu estou conduzindo a minha empresa rumo à excelência que eu mereço, que eu quero e que as pessoas que estão comigo também merecem e desejam? Até o ponto da sua mentalidade, como eu disse. Existem muitos fatores, muitas coisas que acontecem que muitas vezes, se você fica 100% imerso dentro da sua operação, você não vai conseguir perceber. E quando você tem a oportunidade de sair da sua operação, eu falo que olhar de cima e falar assim: o que está acontecendo de errado aqui, que eu possa fazer de diferente? E principalmente, esse é o fator determinante que ajuda no crescimento das empresas. Quando você sai da sua operação, aprende coisa nova, volta e aplica novas práticas, ferramentas, métodos para você conseguir fazer com que a sua empresa cresça de uma forma sustentável. O ponto principal é o aprendizado, a mentalidade. Dentro da 117 nós temos algumas premissas e uma delas é a seguinte: gestão mais educação igual a resultados. Se você, independente da forma como você tem a sua gestão, se ela é boa ou não, você precisa aprender, porque você tem a sua gestão. Quando você aplica e aprende, tem uma educação contínua, qualificada, você volta para a sua gestão, refaz e ajusta os seus erros para você ter resultados. Gestão mais educação igual a resultados. Então,
toda empresa que cresce, toda empresa que se desenvolve tem à frente dela uma pessoa ou algumas pessoas que são visionárias e com uma mentalidade um pouco mais elevada do que as pessoas que eu vou dizer tradicionais, ou seja, que conduzem a empresa naquela mesma toada de sempre, acreditando que elas vão ter sempre os mesmos resultados por estarem fazendo as coisas da mesma forma. E não, vai chegar um momento que você, além de ter que repensar o seu modelo de negócio, criar novas oportunidades, novas experiências, você às vezes não vai conseguir mais utilizar as mesmas práticas que te trouxe até aqui. Por isso que trabalhar a mentalidade nesses casos é fundamental para que você tenha mais resultados expressivos e automaticamente ou não, mas de uma forma contínua, você tem os melhores resultados dentro do seu negócio. E outro ponto que funciona demais nesse assunto que nós estamos trazendo aqui, eu vou dar um exemplo de marketing. Legal, você contrata uma agência de marketing, terceirizou seu marketing, ou você pode contratar até uma pessoa ou algumas pessoas para trabalhar interno dentro da sua empresa. Essa galera que é de marketing, por mais que eles tenham estudado, sejam capacitados, tenham conhecimento, eles não vão conseguir fazer milagres se você não se comunicar. Tem muitos erros que acontecem. Por exemplo, Wellington, estou investindo tanto em marketing e não tenho resultado. A gente vai ver, a pessoa não tem coragem de gravar um vídeo, delega essa gravação, não, alguém grava no meu lugar. Mas não, quem montou a empresa, quem fundou a empresa não foram essas pessoas, é você. Então você tem que aparecer. Então perceba que muitos tópicos, muitos pontos que envolvem essa questão de uma empresa que cresce, ela exige do fundador ou das pessoas que estão à frente desse negócio muita dedicação, muito foco. Então se você não se dedica em, por exemplo, comunicar com a sua equipe de marketing o que você quer, o que você espera, aprovação de layouts, gravar vídeos, gerar conteúdo, para você conseguir aparecer, gerar conexão com as pessoas e poder vender mais, isso não tem como ser terceirizado, você não pode delegar essa sua função. Existem alguns tópicos e dentro desses tópicos tem a gestão do tempo. Você divide o tempo em 3 questões. O que é importante que você tem que fazer e ninguém pode fazer por você. O que é circunstancial que você pode delegar e atividades urgentes são aquelas que você não delegou e tudo se transformou em atividade urgente para você fazer do dia para a noite, rápido. Então, a sacada é aquilo que você tem que fazer e ninguém pode fazer por você e a circunstancial, o que você não precisa fazer que você pode delegar para as atividades não se tornarem atividades urgentes. Recapitulando, tudo isso que eu estou falando tem a ver com a questão do crescimento empresarial, do crescimento não só empresarial, mas das pessoas que estão dentro desse negócio, seja o dono ou a dona e a equipe, porque a equipe também pode impulsionar nesse crescimento. Diante de tudo isso, o que eu trouxe aqui, nós estamos conversando, alguns pontos não podem deixar de ser criteriosamente identificados e analisados. Então, eu já falei de algumas ações, falei também do marketing e agora eu vou falar um pouquinho do financeiro. Quando você tem clareza das suas informações, dos seus números, quando existe um planejamento financeiro, orçamentário, quando você consegue administrar esses recursos, mas de uma forma simples e objetiva, não adianta ficar criando inúmeras planilhas, que eu não gosto de fazer gestão financeira em planilha, que eu falo que o Excel aceita tudo, inclusive erros. Quando é finanças, eu já gosto de ir para um software, automatização de conciliação bancária, onde fica tudo mais fácil, mas o Excel sim, para fazer um planejamento, um alinhamento, isso é fantástico, uma baita de uma ferramenta. Se você não utiliza, eu te oriento a usar. E tudo isso envolve. Então, legal, hoje nós estamos aqui, daqui 1, 2 anos nós queremos estar lá. Simplesmente não é falar assim, ó, o ano que vem eu quero bater 5 milhões de faturamento. Como? Qual que é o caminho? Qual que é o mapa, o GPS, o planejamento estratégico? Tudo isso impacta e envolve dentro do crescimento. As empresas, assim como as pessoas, também têm habilidades e capacidades. Pode ser que você tenha uma empresa com um baita produto ou serviço, mas você não está conseguindo administrar os seus recursos para você conseguir conduzir essa empresa rumo à excelência. Então são vários fatores, vários tópicos. Eu digo que uma empresa é uma conexão de pontos. Financeiro, contabilidade, marketing, vendas, equipe, treinamento, desenvolvimento, logística, compras e assim por diante. Tudo é uma conexão de pontos. E se os seus pontos na sua empresa não estiverem bem alinhados,
possivelmente você tem gaps, ou seja, você tem erros e que talvez esses erros não estejam sendo observados por você. É muito perigoso isso. A gente já falou aqui de growth, quando você tem um problema, você transforma numa alavanca de crescimento. Tem vídeo aqui no canal, só você procurar pirâmide de growth, alavancas para você melhorar a sua performance, alguma coisa voltada para isso. Enfim, recapitulando, se você tem um negócio e você não tem dimensão do que você tem nas suas mãos e não tem visão de futuro e como você vai conduzir esse negócio para que vocês alcancem determinados pontos, eu sinto muito em te dizer, mas você precisa rever e reaver a sua gestão, a forma como você administra, como que você lidera, como que você se comunica e como que você passa as suas ideias adiante. E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer um ponto que o Wellington considera muito interessante quando vai desenvolver algum planejamento, seja estratégico, seja um planejamento para algum determinado período e assim por diante. Nós aprendemos essa sequência: missão, visão e valores. Eu trago os valores primeiro. Então, na minha simbologia, ou seja, na minha forma de fazer e de pensar, é valores, missão e visão. Porque valores é aquilo que você valoriza, é aquilo que você quer de bem, que você quer para sua empresa, tem a ver com a sua cultura. Então, no meu ponto de vista, para alinhar fit cultural comigo e com a equipe, são os valores, depois a missão, depois a visão. Automaticamente, quando você define os seus valores, parece que clareia ainda mais a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Diante disso, eu não quero te assustar com relação à sua gestão, mas eu quero te orientar, assim como eu faço com todos os clientes que acreditam e confiam na 117. Existem momentos que a gente tem que dar aquele, na verdade, puxão de orelha. E muitas vezes você está precisando de um puxão de orelha e de um sopetão para você conseguir acordar e olhar e falar: puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Porque se você não sai da sua operação, não respira novos ares, você vai fazer sempre as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, e possivelmente você não vai ter melhores resultados, porque você faz sempre igual, da mesma forma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilha com a galera para que essas mensagens cheguem para mais pessoas, para mais empreendedores, e eu espero do fundo do meu coração que Deus te abençoe muito, que você cresça como pessoa e como profissional, que eu te encontro aqui no próximo vídeo. Um abraço.